Olá! Começamos agora o nosso programa Nas Mãos do Oleiro. Eu sou a psicanalista Selva Rosimari Gomes e é um prazer ter você aqui. É uma alegria receber cada um de vocês aqui neste programa. Como eu disse, eu sou a psicanalista Selva Rosimari Gomes e hoje nós vamos mergulhar num gesto cheio de significado, isso mesmo. Lavar os pés, o símbolo do cuidado e a cura do ego. Veja, simbolizar o cuidado e a cura do ego interior. Vamos refletir sobre essa cena impactante de Jesus, lavando os pés dos discípulos, à luz da psicanálise, entendendo como esse gesto nos chama à humildade, ao reconhecimento do outro e ao cuidado como prática de cura interior. Vou fazer uma pergunta reflexiva para você. Você já teve dificuldade de aceitar um gesto de cuidado? O que isso te fez sentir? Exatamente, é estranho, né? E muitas vezes quando nós somos machucados, eu falo isso por mim mesma, que antes de eu ser curada, eu tinha dificuldade de permitir as pessoas cuidar de mim. É engraçado isso, né? Nós, na verdade, nós boicotamos, porque nós queremos o cuidado do outro, nós estamos carentes do cuidado do outro, mas ao mesmo tempo, o nosso ego, ou até mesmo como mecanismo de defesa, nos defendendo com medo de machucar, de ter uma entrega, nós não permitimos que o outro cuide de nós. Pois é. Mas nós vamos aprender isto e muito mais hoje. Vamos à leitura do texto? A leitura do texto está baseada em João, capítulo 3, versículo 15. Eu convido você agora a ouvir com o coração bem aberto. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-a com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus. O que eu faço não sabes agora. Compreendo-lá-as depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Uma pergunta prática para refletir. Qual parte dessa leitura tocou você mais profundamente? E raciocina aí. Por quê? Vou colocar agora para você sobre interpretações psicanalísticas. Primeiro, humildade que cura. Jesus tira a capa e se ajoelha. Na psicanálise, o ego busca controle e reconhecimento. Quando Jesus tira a capa e se ajoelha, ele desmonta essas defesas. Ele mostra que servir não diminui, revela. Ou seja, uma pessoa que tem autoridade, ela não tem medo de servir a ninguém. Uma pessoa que não tem autoridade legítima, ela tem medo. Porque o seu ego tem medo de mostrar que isso é uma fraqueza.
Mas quem tem certeza no seu coração, ele sabe exercer essa função de humildade sem perder a sua grandeza. É isso que Jesus vem trazer para nós. E nós sabemos também servir com o coração aberto, sabendo que não precisamos de ter medo de perder a nossa posição, a nossa postura? Pois é isso que a gente tem que entender. Aquilo que é meu e seu, ninguém toma. Não precisamos nos preocupar. Jesus tinha certeza absoluta que ele tinha vindo do Pai e que ele iria voltar para o Pai. Ele tinha essa crença e nessa crença ele se baseava. E então ele fez todas as coisas que ele tinha que fazer, de dar o exemplo da humildade, do serviço, sem se preocupar de perder a sua autoridade diante dos seus discípulos, sabendo que muito pelo contrário, ao agir assim, a sua autoridade iria aumentar. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Você consegue reconhecer quando o seu ego está te impedindo de se aproximar de alguém? Às vezes, nós não fazemos algumas coisas porque o nosso ego nos impede. Vamos ver agora sobre Pedro. Pedro se recusa a ser amado. Pedro nos representa. Representa a mim e a você. Não, Senhor, não laves os meus pés. Quantas vezes resistimos ao cuidado por medo de mostrar nossas fraquezas? Pois é, muitas vezes nós não permitimos ser cuidados. Eu lembro quando eu vim para o Senhor, eu parecia uma pessoa dura. Não pensem que eu era como eu sou hoje, cheia de dar beijinhos, toda uma voz mais suave. Eu não era assim. Eu era uma mulher embrutecida, dura, amarga. Uma mulher que não sabia deixar ninguém cuidar. Eu não deixava nem o meu marido cuidar de mim. E olha, queria tanto que ele cuidasse de mim, me ressentia porque ele não cuidava de mim, mas não deixava ele cuidar de mim. Eu tive que colocar esse meu ego no lugar, ou seja, o meu eu no lugar, para que eu pudesse permitir ser cuidada como eu sou cuidada hoje pelo meu marido. Sem que com isso eu achasse que eu fosse ser inferior a ele. Antes eu achava, imagina, se ele já me maltrata tanto, sem eu deixar ele cuidar de mim, se eu me colocar, me sujeitar às mãos dele para ele cuidar de mim, vai ficar pior. O que eu descobri? Que não. A receita bíblica, ela é verdadeira, ela é real. Vou fazer uma pergunta prática agora. Tem algo dentro de você que você esconde dos outros por medo do julgamento? E se isso pudesse ser cuidado com amor? Ou seja, se o seu interior, a sua subjetividade, o seu emocional pudesse ser cuidado. É isso. Até em psicanálise, você precisa de permitir ser cuidado, senão não tem jeito de cuidar. Jesus insiste, olha só, Jesus insistiu. Se eu não te lavar, aceitar cuidado é um elo profundo de fé e entrega. A psicanálise nos diz que permitir o afeto é reconhecer que somos dignos. Vou colocar outra reflexão. Você se acha digno de ser cuidado ou sempre acha que precisa merecer mais? Existem pessoas que vêm para a clínica, muitas vezes com muitas resistências, não deixando ser cuidado, não confiando no seu psicanalista. O psicanalista é que com o acolhimento, e com a transferência empática é que faz este psicanalizando ou este analisando se entregar em análise e surtir efeito nessa análise. Talvez você já tenha feito algum tratamento psicoterápico, algum tratamento e não teve nenhum efeito. Olha, participei de tantas sessões, tantas consultas e não tive efeito. Pois é porque infelizmente conseguiram passar para você o quê? Segurança. A segurança necessária para que você pudesse abrir-se, porque o seu inconsciente nem você conhece ele. Então, se você não abrir de uma forma confiada o seu consciente para aquele analista que está na sua frente, de forma alguma o seu inconsciente, o sujeito do inconsciente vai aparecer em clínica.
Então veja, se você já fez análise ou psicoterapia e não teve efeito, pode ter certeza que infelizmente faltou alguma coisa deste psicanalista, desse psicoterapeuta, para você ter tido efeito e êxito. Eu, particularmente, nem fico com o paciente se não for para ter efeito, porque daí eu não serei uma boa profissional. Sou exigente com a qualidade do meu serviço. Mas vamos continuando a fazer essa coadunação entre Bíblia e psicanálise. Vamos ver mais um pouquinho. Caminho para a cura, reconhecer a fragilidade. Lavar os pés é enxergar o outro em sua humanidade. É tocar a poeira da vida sem medo. É deixar que um vínculo cure o orgulho. Exatamente. O nosso ego, ele é repleto de orgulho. E o orgulho, na verdade, ele nos impede de nos entregarmos, né? Era inviável eu pensar em me entregar no meu casamento para o meu marido. E com isso eu perdia tantas oportunidades. Também era inviável eu pensar em me entregar em amor e carinho para os meus filhos, ou falar para eles que eu estava errada em algumas coisas. Mas eu precisei, de um determinado momento, reconhecer os meus erros e enxergar que eu pedir um perdão para um filho ou para uma filha não era sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Somente os fortes reconhecem os seus erros. Eu não nasci, eu sou mãe deles, mas isso não quer dizer que eu sou 100% correta e nem muito menos que eu sou perfeita. Eu tentei dar o meu melhor, mas falhei com certeza. Agora, eu tenho a oportunidade ainda em vida de corrigir as minhas falhas. É isto que a psicanálise vem oferecer para nós. Um conserto na nossa vida. Um conserto de relações, de relacionamentos. Não importa se é com um parente, se é com um filho, com filha, com marido, com um irmão, com mãe, com pai, é conserto. Mas para consertar, nós devemos deixar o nosso orgulho ser mexido e vasculhado. A psicanálise faz essa proposta. Por isso que o psicanalista tem que ser de confiança. Você tem que se sentir à vontade com o seu psicanalista. Por quê? Porque senão como é que você não vai entregar esse bem tão precioso seu para ninguém? Você vai continuar segurando e retendo. E a gente chama isso em psicanálise de recalcando. Ou seja, guardando lá no inconsciente, não querendo mexer no assunto. E cada vez mais esses afetos mal resolvidos, essas situações mal resolvidas, vão fazer uma psicomatia em você, ou seja, vai inundar o seu corpo de sintomas, né? E também vai fazer você ter sintomas afetivos. A psicanálise vem resolver isso. Bom, agora eu venho propor para você um desafio final. Quem você conhece que está tentando cuidar de você, mas você ainda resiste? E por que acha tão difícil permitir esse cuidado? Pois é, Nas Mãos do Oleiro, o programa Nas Mãos do Oleiro, mostra que nós somos cuidados, moldados pelo amor. Que nesta noite linda vocês possam refletir sobre este trabalho. Refletir sobre: você está permitindo as pessoas cuidar de você? Você está deixando ou você na verdade sabota o próprio cuidado? Lavar os pés é tocar o chão do outro com amor, mas também é deixar que toquem o seu chão. Porque todo ego só cura quando se permite ser tocado. Quem acolhe o cuidado quebra o orgulho e transforma dor em reencontro. Fiquem na paz. Até o próximo programa Nas Mãos do Oleiro, e que você não tema a água da compaixão, nem o toque que cura. Boa noite. Deus te abençoe.